Os Cegos, de Luiz Jardim. Voz, Iba Mendes. Quando o velho Borges botou a cabeça fora da janela, sentindo o tempo, a barra da manhã nascia na serra do Tará. O cinzento da madrugada diluía-se no clarão que vinha surgindo, e o chão distante ia tomando formas entre as sombras da matéria detrás de casa. Na frente, na burra leiteira onde se amarravam os cavalos, os passarinhos cantavam. O velho afastou-se da janela e reapareceu ao cabo de um instante, com uma cuia na mão. Lavou o rosto, bochechou água, tirando o mingau das almas, apanhou por detrás da porta um molambo, esfregou-o para a cara e o sangue veio forte à superfície da pele avermelhada. Os olhos azuis miudinhos apertavam-se para enxergar melhor, porque a casa ainda estava toda no escuro. Ninguém mais havia se levantado ainda. O velho vaqueiro tomou a sua pitada de tabaco, pigarreou e bateu na porta da camarinha. Acorda, marica, que é meio-dia. Foi depois a do sobrinho e bateu, levantando mais a voz. Avia-te, Joaquim, senão se chega lá de noite. Passou a sala da frente, abriu as janelas, apanhou os facões pendurados de um torno, as duas foices encostadas na forquilha do pote e saiu. Daí a pouco Joaquim, de arreador na mão, dirigia-se ao curral, ainda meio entremunhado, bocejando, tonto de sono. Adiante deu uma topada num toco e soltou uma praga. O tio ouviu a praga e aconselhou. Bate com a mão na boca, Joaquim. Quem sabe lá se não é alma penada pedindo reza? Joaquim prosseguiu sem dizer nada. Zumba, seu irmão mais novo, veio em seguida. E passou fungando, tremendo de frio, tomando a bênção entre os dentes cerrados. Bença, tio Bó. O velho abençoou e de cócoras, com uma cuia d'água ao lado, amolava as foices na pedra encravada nas raízes da burra leiteira. Sabia da altura do sol sem levantar a vista, pela sombra do próprio corpo projetada no chão ainda meio escuro. Sem levantar a cabeça, afiando as foices, gritou. Vocês estão remanchando preguiças? Olhem o olho do sol lá em cima. Daí a pouco, Dona Marica chamou o marido. O café está pronto, Borges. Depois de amolado, o velho enxugou as foices e os dois facões numa estopa velha, encostou a cuia d'água na parede para as galinhas e entrou em casa. Sentou-se junto da mesa, descansando um pé sobre o banco vasto de tábuas de fecheiro. Com pouco mais a mulher trouxe a comida. O café cheiroso vinha quase fervendo na marmita, e os 3 cuscuz de milho, em pratos separados, fumegavam, quentinhos ainda. O velho quis apenas uns goles de café temperado com rapadura. Quando os 2 sobrinhos chegaram, Zumba com um potinho de leite na cabeça, o tio foi logo recomendando. Vai depressa, Joaquim, não vamos brincar não, é de noite. Dona Marica botou café para os 2 sobrinhos, empurrou os cuscuz para junto deles e lembrou ao marido. Foi o último punhado de milho, Borges. Amanhã não tem mais cuscuz. Joaquim tomou 2 goles de café, tirou com uma colher um pedaço de cuscuz, seco como um beiju velho, e botou num prato de Flandres. O velho saíra da mesa, consertara a correia da alpercata na claridade da porta, e de lá recomendou novamente ao sobrinho. Toma logo isso, Joaquim. Hoje o corte é lá na serra de dentro. O sobrinho engoliu os últimos pedaços de cuscuz, bebeu o resto de café, fez depressa um cigarro de palha, entrou na camarinha e de volta disse ao tio. Podemos ir andando, tio Borges? O velho indagou. E ela como vai passando? Joaquim respondeu secamente. Vai sem novidade. O velho perguntou também pelo ceguinho que dormia ainda.
O pessoal da casa tomaria café depois. Um belino, o cego grande, estava sentado no chão, num canto da sala. Os dois vaqueiros prontos botaram a tiracolo os velhos bisacos de caça, onde Dona Marica já havia posto cuidadosamente a merenda, tomaram as foices e partiram. O sol queimava o lombo, apesar de tão cedo. A garrancheira seca do mato mal dava sombra ao caminho. A estirada era boa, légua e tanto. Os dois marchavam calados, o velho na frente e o sobrinho atrás. As alpercatas sacudiam a areia esturricada, estalando nos calcanhares como matraca de mascate. Os calangos e as largatixas, esquentando o sol, fugiam do barulho dos passos e metiam-se pelos garranchos rasteiros. Desceram um altozinho de pedra bem no meio do caminho, de onde se vai o cinzento cerrado dos esqueletos das árvores perdidas lá no baixio. Vistas à distância, parecia uma nuvem de cinza. Nenhuma folha, nenhum talo verde. Lá um ou outro pé de xique-xique ou mandacaru isolado, já cortado, com os espinhos amontoados no tronco. Eram esses tons verdes as únicas manchas de cor viva no sertão. Adiante, próximo de uma cerca velha, ouviram um chocalho perdido no meio do mato seco. O velho Borges estacou, pôs a mão no ouvido, afinando-o. Quando o chocalho badalou de novo, o velho disse ao sobrinho: "É de reis deitada. Se não me falham as oiças, cuido que é o chocalho da vaca cumbuca. Essa não se levanta mais. Também ali o urubu não tem mais o que comer." "É dela mesma, padrinho. Ontem de tarde ela estava ali debaixo daquele embuzeiro e não dou mais 2 dias para ela esticar as canelas. Fiz tudo, até milho cozido eu dei. A purga de cabacinho foi mesmo que nada. E sabe de uma coisa, tio Borges?" continuou Joaquim, findando a história. "Também já deu o que tinha de dar, 8 crias, gado miudinho e o leite é pingado." O tio não disse nada, não lamentou aquela perda a mais. Reis morta naquele tempo era natural como o dia ou a noite. Essa, entretanto, não seria a última, nem era uma das primeiras. O gadinho do velho andava pela metade, mas ele estava acostumado. As secas foram suas companheiras desde a meninice. Dono da fazenda em que morava, já homem feito, lidara com tantas que até se perdiam na memória. Era natural, fazia parte da vida do sertão. Um dia cairia a chuva e as secas ficariam para trás, como rastros antigos esquecidos no pó das estradas. O velho pouco se importava com o que não tinha mais jeito. Cuidava somente da vida, do restante, prevenindo perdas maiores. A vaca cumbuca ficava-se para trás no seu canto, de onde não haveria mais de se levantar, e eles dois seguiriam seu caminho de foice no ombro para o corte do mandacaru. Outras reses esperavam lá a ração, graças à qual talvez pudesse ainda atravessar a seca devastadora. Bons dias viriam, tudo enverdeceria, haveria de prosperar, e graças aos poderes de Deus, os cuidados não seriam para a morte, mas para a vida. Aqui e acolá encontravam rastros de fogo, marca dos lugares onde já haviam assado o mandacaru. Espalhados a centenas, viam-se galhos ressequidos, roído até o âmago pelo gado faminto. Frequentemente uma ossada se destacava no cinzento da terra. Não se via um pássaro, um animal no chão. Tudo sumido, arribado em outras terras onde houvesse ainda um pingo d'água, uma folha verde. Os urubus também escassos, perdidos no alto do céu. O gado que morria era o pior dos passos, o osso seco e ligado à carne magra e endurecida. Não virava a carniça sob o sol escaldante e resistia às bicoradas dos bichos nojentos. Pelos descampados à beira do caminho encontravam, vez por outra, reses paradas, de olhos tristes, a barriga agarrada no espinhaço, esperando pacientemente onde surgisse uma fumaça. Era para lá que se encaminhavam como animais ensinados.
Gado manso arrasado, de instinto mais aguçado pela seca terrível. Garrotes miúdos, de chifres enormes em cabeças mirradas, acompanhavam os vaqueiros como cachorros de casa. Tudo manso, camarada. Nas derrubadas não se viam duas reses se escornando, lutando por um taco de mandacaru. Todas esperavam resignadamente a ração, e uma rês não avançava no bocado da outra. Formavam-se naturalmente os magotes, uns aqui, outros acolá, roendo os galhos queimados. Os dois vaqueiros trabalharam até meio-dia sem descanso, molhados de suor. Quando as sombras ficaram a prumo sobre os corpos, o velho falou: "Meio-dia, Joaquim, vamos?" Merendaram sob o mandacaru esguelhado, alto, de sombra incerta no chão quente. Deram os cochilos, engolidos os bolões de farofa com carne seca. Depois retomaram o trabalho até o pôr do sol e voltaram mais mortos do que vivos. Na meia água, um foguinho de cabeças de candeeiro seco ardia no meio da sala da frente. O sobrinho de Dona Marica, o cego umbelino, entrançava ainda a corda de sedenho de boi. Ouvindo as pisadas dos dois homens se aproximando, levantou a cabeça como se visse. O velho entrou, suspirou e caiu na rede. Joaquim passou um rabo de olho em cima do cego e seguiu direto à camarinha. Antes da ceia lavaram o rosto, refrescando-se do calor que do sol ficara na pele tostada. Engolida novamente a mesma comida do almoço, o velho veio esquentar fogo. Deitado na rede, Joaquim sentou-se defronte dele num cepo. Mariana, a mulher de Joaquim, veio arrastando para a mesa tomar um caldo. Estava pálida e fraca, o aborto arrasara-a. E o primeiro filho, o ceguinho de 5 anos, veio agarrado à saia da mãe. As perninhas se levantaram incertas, como se evitasse tropeços. Entretanto, passara direitinho sobre o batente. Parecia contar os passos, calcular a distância. Bochudo, magrinho, fungava constantemente, sugando de novo para as ventas o sujo que escorria teimoso. Joaquim, vendo-a, mexeu-se no cepo. O cego umbelino, como um boi espantado, levantou o pescoço, escutando. Ninguém falava, e sem nenhum barulho na sala ouviam-se perfeitamente o resfolegado velho entupido de rapé e o arrastar da colher no fundo do prato de metal. O velho Borges indagou: "Estás melhor, Mariana?" "Estou quase boa, meu tio", respondeu a enferma de voz sumida. O velho em seguida chamou o menino e perguntou: "E tu, que fizeste, ceguinho?" "Fiz uma cordinha das sobras de sedenho que primo Ubelino me deu." Joaquim estremeceu e a cabeça trabalhou. Primo, uma desgraça. Teve vontade de assentar o couro no filho, de botar o cego grande para fora. Não queria os dois juntos, já tinha dito à mulher. O velho Borges, entretanto, interviera no dia em que ele dera a ordem, dizendo: "Deixa o corninho, Quinca. Os infelizes se entendem melhor um com o outro do que com a gente." Se não fosse o medo, o grande respeito pelo tio, teria proibido que se juntassem, mesmo se fosse preciso meter o pau. Joaquim era um bicho, um bruto, de cabeça dura, nos miolos não havia outra coisa senão aquela ideia, os cegos. E aí, sentando no cepo, o único pensamento que lhe vinha martelar o juízo era aquele. Era o ato perfeito de um animal, engolindo de dia e ruminando de noite, quase por instinto, o alimento torturante da cabeça teimosa. Por que diabo teria nascido cego o seu filho? Ele, o pai, não tinha os 2 olhos bons, vendo tudo? Teria pegado com o cego grande? Mas Umbelino também era cego de nascença, dizia a tia. Talvez má sorte. Gente pobre era sempre sujeita a tudo. Talvez outra coisa. E Joaquim ficou ruminando a outra coisa, possível causa também da cegueira do filho. O velho, aos poucos, sentindo o calorzinho do fogo, foi caindo num sono mole,
um sono bom na rede suja. Camorim de rabo cotó imitava o dono, enroscado na beira da fogueirinha. Mariana já estava espichada na cama, com o ceguinho de lado. Dona Marica dormia na camarinha, Zumba no seu giral na cozinha, e um belino, o último que se deitava e o primeiro que sentiu nascer do sol, embora não lhe visse a luz, continuava a entrançar os cabelos de rabo de boi. De vez em quando parecia espantar-se e levantava a cabeça. Os olhos grandes e límpidos, sem direção certa, sem fixar-se em coisa nenhuma, rodavam nas órbitas inutilmente. Percorrendo o ambiente que não viam, passaram em cima de Joaquim, como passavam em cima de todas as coisas. Joaquim danava-se com esse costume do cego. Por que diabo mexer com os olhos se eles não viam nada? Seria que o cego enxergava uma restinha qualquer? Não, não via nada. Cego devia ter pestanas e a capela do olho cerrada e a vista morta sepultada lá dentro. Quem tinha braço ou perna podre cortava, quem tinha caco de dente arrancava. Bem assim devia ser olho de cego, pregado com as pestanas. Para que se abrirem? Viam? Sem serventia só prestavam mesmo para agoniar quem os olhava, com aquela expressão indecisa, parada, comum aos olhos cegos. Só prestavam para fazer agonia e raiva. Raiva de não saber se a cegueira do filho fora pegada com a de um belino. Raiva de não saber se eram cegueiras iguais. Raiva de não saber se a cegueira do menino era filha da cegueira do homem. Matutando a última coisa, Joaquim deu um murro com toda a força na perna. Um belino estremeceu, deixando cair a corda trabalhada, dirigindo os olhos para o lado do barulho. Joaquim interrogou em voz alta e com raiva. Pra que diabo tu botas pra cá esses teus olhos mortos, Umbelino, se essas desgraças não veem nada? O cego não deu resposta, fez uma cara de riso desconfiada e ficou tateando o chão com os dedos magros e trêmulos à procura da trança de cabelos. O velho Borges remexeu-se na rede, acordado pelo vozeirão do sobrinho. Espreguiçou-se, abriu a boca desdentada, percorreu o ambiente com os olhos miudinhos. E, meio incerto, de vista enevoada da soneca, distinguiu os olhos acesos de Joaquim, onde o reflexo do fogo punha manchas vermelhas. Ali o velho, como se lembrasse de uma coisa importante, levantou-se ligeiro da rede e inquiriu. E tu não cochilaste não, Joaquim? Não, senhor. Ouvindo a voz do velho, o cego suspirou, encostou na parede o material das cordas, encolheu as pernas e ficou esperando. O velho Borges ordenou. Passa para tua camarinha, Joaquim. Dorme e acorda num sono só, porque amanhã madrugamos. O corte é longe. O sobrinho atendeu, pediu a bênção e foi para a camarinha. O velho então pegou numa porta velha encostada na parede, atrás do pau a cavaleiro onde botavam as celas, e colocou-a no chão para o cego dormir. Tirou de um torno um cobertor de saco de algodãozinho, todo furado, e o sacudiu na enxerga. Abriu a porta da frente, tangeu com pena o cachorro friorento e deitou-se novamente na rede. O fogo estava reduzido a borralho, com uma ou outra brasa mortiça destacando-se na escuridão da sala. No dia seguinte, quando o sol tinha ao meio-dia em ponto, os dois vaqueiros merendavam debaixo de outro pé de mandacaru. O gado roía o cacto tostado, morto de sede. Os urubus voavam em grandes alturas, sob um céu igual, de horizonte a horizonte, no céu azul claro e luminoso. O velho perscrutou o infinito e exclamou: Deus anda tardando. Joaquim imitou o movimento do velho e deu esperanças. Mas chove, padrinho, um dia chove. Um dia sucede tudo, Joaquim, mas o diabo é que esse dia não chega. Quando chegaram a casa de volta, a cena era a mesma. Apenas Mariana não pôde vir tomar o caldo de tão fraca que estava. Piorava a cada dia, mais amarela, mais sumida de carnes.
15 dias depois, em pleno corte de Mandacaru, Zumba apareceu trazendo a notícia. Mariana é com Deus, tio Borges. O velho respondeu calmamente, como se ouvisse uma notícia de morte de res. Nesta seca se acaba tudo, não é de admirar. Joaquim não demonstrou pena, não se lamentou. Levaram a defunta em uma rede para o cemitério de São Caetano. De noite, na hora da ceia, o ceguinho reclamou. Onde anda mãe? Eu quero mãe. Tua mãe morreu, respondeu o pai secamente. O ceguinho não sabia o que era morrer, nunca tinha visto a morte. As explicações dos que tinham visto não chegavam à compreensão do menino, e ele insistia. Eu quero ela, mãe Mariana. Joaquim impacientou-se e esbravejou. Ora, você já viram uma quizila dessas? Já não se disse que tua mãe morreu, Genzo? O velho Borges abrandou a fúria do sobrinho. Tu és bruto, Joaquim. Como é que tu querias que o menino entendesse de morte se ele nunca viu nada? Na cabeça de Joaquim não entrava nada. A sua ideia fixa, a única alojada lá dentro, ocupava todo o espaço. E danou-se com o filho porque não via. Ficou algum tempo remexendo as dúvidas e respondeu ao tio. Bezerro também não sabe o que é morte, berra um bocado e ao cabo se acostuma, padrinho. Pois então deixa esse bezerrinho berrar também. Quando ele se acostumar com a separação da mãe, acaba se calando. Quem é cego é como o bicho, Joaquim. Joaquim emudeceu e ficou remoendo. Depois de muito custo, com um esforço mental tremendo, o sangue subiu-lhe à cara, envergonhado de um pensamento. O tio chamara o menino de Bezerro. Bezerro, filho de vaca, vaca fêmea do touro como o boi Angola, de macumbagem enorme, mas de chifres como 2 galhos, touro. E o bezerro, seu filho, berrando inconsolavelmente pela mãe, esgotando a paciência do pai. Eu queria minha mãe Mariana, eu queria ela. Dona Marica chamou o menino, botou-o no colo, acalentando-o. Mas ele, como pai, tinha um pensamento só. Queria a mãe. Eu só queria a mãe Mariana, a minha mãe. Como não lhe dessem a mãe, começou a choramingar. Tua mãe já morreu, 600 diabos, gritou Joaquim, branco de raiva. O ceguinho encolheu-se no colo de Dona Marica, estancando o choro com o susto. O cego grande também encostou-se na parede, suspendendo a respiração. Os olhos se alargaram num movimento instintivo, procurando ajudar os outros sentidos num esforço de adivinhar alguma coisa. O velho temperou a goela, dando sinal de que estava vivo. O sobrinho compreendeu. Aquilo era uma advertência. O velho era um homem que nunca se deixara de respeitar pelos parentes mais moços. Na presença dele ninguém alteava a voz. Neco, o menino cego, protegendo-se no corpo de Dona Marica contra a brutalidade do pai, sentia um cheiro diferente daquele com o qual as suas ventas, aguçadas pela ausência da vista, se habituaram tanto durante 5 anos de agarramento. Afastou o rostinho desconsolado do corpo da tia e soltou outro gemido, vagando a vista pela sala. Minha mãe não vem, eu só queria minha mãe Mariana. O velho penalizado tomou o menino e botou-o na rede. Enganava-o com histórias, com coisas esquisitas, engraçadas, maravilhosas. Mas a atenção da criança não se prendia a coisas que ele nunca conhecera. Porque falar em mato verde, em águas claras, em céu azul, em boi grande, em cavalo gordo, na beleza de todas as coisas oferecidas pela natureza aos que têm olhos para ver? A noção do bonito entra principalmente pela vista, apura-se na cabeça. Os olhos do menino não colheram impressão nenhuma da vida, e o seu pensamento não atendia ao desconhecido, ao ignorado. Antes o velho tivesse falado das formas que as suas mãos conheciam, ou dos cheiros tão familiares às suas ventas. Embrutecido, puxando ao pai as coisas invisíveis para ele, não lhe despertava um desejo instintivo do conhecimento. Nunca perguntava a forma, o feitio das coisas, nunca pedira a definição dos objetos, dos animais,
de nada desconhecido e de que os outros falavam na sua presença. Não se interessava por coisa alguma, contentando-se em viver agarrado às saias da mãe. Os olhos não se esforçavam, a vontade adormecia na cabecinha esquecida. As suas ventas, entretanto, teimavam à procura do cheiro conhecido. Dilatavam-se e os olhos convergentes baixavam-se sobre elas, como se procurasse ajudá-las no esforço olfativo. Latejavam, suspendiam o fôlego, aparando melhor o que sentiam. Virou o rosto para o lado da camarinha e ficou escutando, cheirando o ar que vinha lá de dentro. Fez esforço para sair da rede e o tio deixou-o escorregar devagarinho entre os braços. O menino pôs-se em pé, tomou direção e saiu de braços estendidos, tateando as paredes. Atravessou sem topar o batente da porta do meio e empurrou-a da camarinha, remexeu na cama sem lençóis, cheirou o couro do lastro e reclamou em voz de choro. Mãe não está aqui, eu quero é mãe Mariana. Dona Marica foi atrás dele e trouxe-o, consolando-o, mas o menino não entendia nada, queria sua mãe, não compreendia a morte, não entendia a ausência. Dona Marica achou graça na astúcia do menino e comentou: filho de gato é gatinho, doido pela cama com uma finada, pobrezinho. Joaquim levantou a cabeça e olhou o cego umbelino. Os seus ouvidos guardavam a expressão da mulher do tio, e na cabeça a expressão se reproduzia como um eco de grota em grota. Filho de gato é gatinho, filho de cego é ceguinho. De súbito, sem dominar, empurrado por uma força estranha, Joaquim pulou em cima de umbelino, agarrando-o pelo pescoço. O cego estribuchou com um berro medonho. O menino assombrou-se e abriu no choro. O velho Borges levantou-se de um pulo e gritou para o afilhado, dando-lhe murros nas costas. Atrevido dos diabos, larga esse desgraçado! Tu não me respeita não, condenado! O grito do velho amedrontou Joaquim. Ele recuou trêmulo de raiva. Era a segunda vez que tentava esganar o pobre cego. O menino berrava, reclamando a sua mãe Mariana. Dona Marica levou-o para a sua camarinha. O umbelino tremia enroscado num canto da sala, como um cão ameaçado de apanhar. As mãos alisavam nervosamente os olhos cegos, puxava a barbicha, enfiava os dedos na boca, arregalando os olhos, esfregando os pés. O velho Borges insistia. Eu te mato, Joaquim. Criei-te como filho, e tu na minha vista não me desfeteias não, que Deus não quer. Não tens vergonha? Que mal te fez o pobre cego? Ação como a tua não tem nome, de tão desgraçada que é. Um homem que dá num cego é capaz até de espancar nosso Senhor. Deus me perdoe, mas eu acabo te excomungando se não te matar. Joaquim baixou a cabeça arrependido. Poderia ainda estrangular o cego na ausência do velho. Ele havia de pagar. A porca já estava morta, ele ia depois, e o filho também, o cego, filho do cego. E deitado ficou pensando por muito tempo nessas coisas. O velho, depois que o sobrinho saíra, fechou a porta do meio e passou a taramela. Fez a cama de umbelino e deitou-se na rede. O cego deitou-se também e ficou quieto. De madrugada, quando o velho se levantou, encontrou a porta da frente aberta. Teve um pressentimento e acertou. Umbelino fugira, com medo de Joaquim. Dona Marica não disse nada. Joaquim ficou pior, pensando: quem foge teme, e quem teme deve. Um dia de domingo, dia de descanso, os dois vaqueiros ficaram em casa. Passavam o dia cuidando de besteiras, consertando as alpercatas, amolando as facas, botando cunhas nos instrumentos. De tarde, o sol já pendendo, o velho foi dar um girozinho por trás da casa, desenferrujando as pernas da modorra da rede. Tinha intenção de ir até ao pé de embuzeiro grande, espichar-se na sombra, mas voltou do meio do caminho. A porta da cozinha estava aberta, as galinhas entrando. Entrou pela porta escancarada e ficou escutando, estacado na saleta. Dona Marica não estava. Tinha ido buscar um pote d'água num caldeirão quase seco.
Da sala da frente chegava aos ouvidos do velho um barulho de ferros arrastados. Quando o velho chegou à porta do meio, viu o sobrinho acocorado, esforçando-se por conservar as foices, os machados e os facões de gume para cima. Ajeitava os instrumentos, calçando-os pacientemente com cacos de telha, e em volta, cercando-os, um batente improvisado com pedras e tijolos partidos. O velho Borges também, num canto da sala, em pé, o ceguinho buchudo com os dedos atolados na boca e os olhos incertos pelo meio da casa. Joaquim, ajeitando a ferramenta, nem viu o tio, distraído com um menino brincando de construções. O velho Borges compreendeu a intenção malvada do sobrinho e bradou: "Levanta-te, miserável! Como é que tu, com as tuas próprias mãos, arma essa ataca para o teu filho morrer, Joaquim?" Joaquim levantou-se assustado, pálido, apanhado em flagrante. Não achou uma palavra para responder ao velho. O tio então apanhou o material de corte, encostou na parede e indagou, vermelho de indignação: "Que diabo estás tu pensando nesta tua cabeça de doido, Joaquim? Queres matar esse infeliz porque ele é uma carga para os teus ombros? Se é, deixa que eu crio cego." Joaquim cobrou ânimo e respondeu: "Eu mal do cá que essa marmota não é meu filho, padrinho." "E por que diabo ele não é? Quem foi que tu viste para tanta desconfiança, ruindade?" "É que eu não sou cego e ele é." O velho Borges sentou-se na rede e ficou calado. Dona Maricas entrou, acompanhada de Zumba. O velho ordenou: "Sacode fora esses tijolos e essas pedras, Zumba." Dona Marica perguntou se iam fazer um forno dentro de casa com tanto tijolo, e o marido respondeu: "Nada, fui eu quem trouxe as pedras, estava calculando uma coisa." Mandou que ela levasse o ceguinho lá para dentro, despediu Zumba e tornou a falar ao sobrinho: o divino é grande, o divino é grande. Tu te lembras de teu pai, Joaquim?" Joaquim respondeu, meio acuado: "Não me lembro não, padrinho. Mãe me dizia que quando ele morreu eu tinha coisa de 1 ano." "E se tu vives maldando que esse menino não é filho teu," prosseguiu o velho, "só porque é cego e tu não és, como é que tu não nasceste cotó, sendo teu pai aleijado de nascença?" Joaquim recuou espantado. Não esperava aquela revelação. Era um caso singular. Mas a ideia fixa, tomando dianteira a qualquer reflexão, voltou renitente. Filho de gato é gatinho, e filho de cego é ceguinho. Nunca lhe tinha dito aquilo. A mãe nunca lhe falara do aleijão do pai. Era com certeza a astúcia do velho para livrar o intruso. Aquilo não era prova. A morta não falava, mas um belino, onde estivesse, tinha que falar. Joaquim tomou uma decisão. Foi à camarinha, remexeu uma porção de coisas, botou um punhal na cintura e enrolou a rede a tiracolo. Na sala defronte do tio, anunciou firmemente: "Vou-me embora, padrinho, não fico mais aqui." "Vai-te, deixa teu filho em paz. Nem seca de nada, que abrasa e arrasa tudo, tem poder sobre a tua natureza de cobra." E Joaquim danou-se no mundo, as alpercatas estalando nos calcanhares, à procura do cego umbelino. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.